o rádio brasileiro, o rádio que é hegemônico no Brasil, que é o rádio comercial, né, está sendo afetado com força, né, pela crise, né? Mas também, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, há um processo, que é um processo interessante, é um processo de valorização do rádio, que é o processo de migração do AM para o FM. As rádios pediram essa migração, ela começou, ela tem alguns problemas. Eu acho que o problema maior é na questão dos receptores, os receptores não estão à venda, talvez na quantidade que se esperava para o momento anterior, mas tem que considerar também que à medida que os carros forem sendo trocados, os rádios que virão com FM estendido, né? Então isso é bom, né? Os celulares, à medida que o sujeito vai trocando, vão estar com o FM estendido. De um lado tem a crise, de outro lado tem uma outra possibilidade que diz o seguinte: olha, passa do AM, que hoje tem pouca audiência, para o FM, que tem uma audiência que chega em algumas cidades, se a gente considerar as principais capitais brasileiras, chega a ser 95%, 96% dos ouvintes de rádio, né? Por que o FM é importante? Porque ele está dentro do celular. Tudo vai passar pelo celular no futuro, né? Tanto de produção quanto recepção de conteúdo. Então, isso é importante. As pessoas que ouvem tradicionalmente o AM, independente do tamanho da cidade, no momento que elas sentirem falta da rádio que está migrando para o FM, elas vão ser alertadas desse processo, elas, ao sentirem falta, nesse ato, elas estão valorizando o rádio. O problema, pelo que a gente tem visto dentro do núcleo de estudos de rádio da URGS, né, o problema é a formatação de programação, né? O Brasil viveu todo o período da segmentação, né? A gente viveu muito de adaptação de modelos estrangeiros e não da criação de formatos novos de programação, ou de programas, inclusive. Se um programa começa a dar certo no centro do país, eu acho que o exemplo mais gritante disso, durante um período, foi o programa Pânico, da Jovem Pan, né? O programa começa a dar certo no centro do país, se copia o modelo, né? Grandes grupos copiam o modelo e se copia o modelo para todo o país. Por que uma pessoa vai escutar a cópia e não o original, né? Isso já diz assim, olha, eu tenho que falar para as pessoas que estão próximas de mim e eu tenho que ser criativo nessa fala. Não significa reinventar a roda, não é isso. Mas é criar coisas adequadas a essa comunidade, né? A quem está próximo, né? E conviver com a ideia das redes também, né? O rádio do interior dos Estados Unidos resolveu o problema da segmentação nos Estados Unidos. Foram pequenas emissoras se sentindo abandonadas pelas grandes redes que faziam programação de espetáculo costa a costa, que começaram a inventar formatos. Inventaram formatos e até influenciaram a música, a cultura. O rock, como tal, surgiu numa emissora de rádio do interior, no momento em que a música já existia, mas que um comunicador chamado Alan Freed disse: essa música é rock and roll. Tá? Ele deu o nome para a música, para o estilo musical. O rádio jovem surgiu assim. O rádio jornalismo que nós conhecemos hoje surgiu em emissoras do interior dos Estados Unidos. O Top 40, que durante muito tempo foi o modelo do rádio musical, repetir 40 músicas ao longo do dia, que são as músicas mais tocadas, as mais vendidas, ele surgiu no interior dos Estados Unidos. Essa criatividade nós temos que recuperar e pensar uma coisa que é dita por muitos pesquisadores, por exemplo, o Eduardo Medici, eu me lembro de um texto dele, professor da Federal de Santa Catarina. O Eduardo diz assim, nenhum modelo de rádio de outro país foi importado sem adaptação para o Brasil. A gente precisa criar os nossos próprios modelos de rádio. Tu queres pegar o ouvinte jovem, e aí esquece que a rádio tem outros tipos de ouvintes. E aí faz um Frankenstein de programação que acaba perdendo o ouvinte mais antigo, de mais idade, sem conseguir atrair o jovem. A gente tem que formar nos jovens o hábito do rádio, com projetos, na realidade, talvez até nas escolas de ensino fundamental e médio, explicando o que é o rádio para as pessoas. Porque quando eles precisarem do rádio no carro, eles podem até usar um aplicativo para ver como é que está o trânsito, né? Mas o rádio é muito mais fácil de ser recebida a informação a respeito do trânsito no rádio. Tem uma pessoa conversando contigo. A rádio não tem uma cara, ela tem muitas caras. Quando ela tem muitas caras, o ouvinte não identifica nenhuma delas, né? Acha que a rádio é mascarada, inclusive, né? Para fazer uma
uma ironia a respeito disso, né? A rádio tem que ter uma unidade na sua programação, mesmo que no início da manhã ela esteja falando para os formadores de opinião de uma comunidade e no meio da manhã passe a falar para a dona de casa ou para pessoas mais humildes naquela comunidade, ela tem que ter uma unicidade nessas coisas, nessa passagem, tem que ter uma linguagem. A gente se habituou dentro das universidades a criticar as emissoras, as coisas que a gente julga equivocadas, né? A gente se acostumou a criticar profissionais, mas qual é a solução que nós estamos dando dentro das universidades para esses problemas? Já é um problema. Então, me parece que a gente tem 3 níveis hoje que tem que ser considerados. A questão da formação, né? Essa formação vai até ao ponto de trazer as pessoas para dentro da universidade, as pessoas que fazem rádio, televisão, jornal, internet, que elas estejam dentro da universidade falando a respeito disso, né? E também, quando a universidade vai devolver o investimento que a sociedade faz nela, devolver um profissional adequado a um novo momento. Mas então, um ponto é a formação. Nesse momento, por exemplo, a gente tem que considerar um elemento fundamental no processo de produção de conteúdo, o celular. O celular hoje, quando a gente vê jornais migrando para a internet e dizendo que a redação deixa de existir, que a redação é cada produtor de conteúdo, cada repórter, cada, enfim, editor, comentarista no seu celular, né, produzindo no palco de ação dos fatos, produzindo a notícia, a gente já tem um dado que nós temos que correr atrás disso, né? Então temos um problema na formação, temos um problema no nível profissional, porque nós temos profissionais mais antigos que não se deram conta que eles precisam, num jornal eles precisam saber falar, num jornal eles precisam saber fazer vídeo, e talvez voltando para a questão da formação, talvez a gente tivesse que começar a pensar, ensinar a partir da fala, talvez, a partir da expressão na frente da câmera, para depois chegar no texto escrito. E aí tem a questão da gestão. Tem muitos gestores que eles não estão nos anos 70. Eles estão nos anos 50. Aquele tipo de profissional, de gestor, que talvez a maior caracterização dele do ponto de vista histórico seja o Assis Chateaubriand. Sujeito que jogava meio sem planejamento, sem pensar o futuro, não trabalhava em cima de pesquisa, trabalhava muito em cima do seu feeling. Feeling é importante sentir o mercado, tá? Mas é importante também trabalhar em cima de dados, né? A gente sabe que às vezes numa rádio pequena o sujeito não vai ter disponível esses dados, porque isso também é caro, né? Mas muitas vezes essa pesquisa pode ser feita de outras formas. Tem que conversar com a comunidade, tem que conversar com o comerciante, tem que conversar com a indústria, tem que conversar com os ouvintes, né? E muitas vezes isso não é feito. E eu também acho que a gente está com um problema em termos técnicos hoje, entende? Técnicos que eu digo não é da técnica de transmissão, mas da técnica em si, do como fazer. Tem que se recuperar isso. E aí passa por todos esses itens, né? Começa no ensino, tá? Passa pelo profissional, que ele tem que ter uma técnica mais refinada, ele precisa saber se expressar melhor, ele precisa ter domínio da linguagem rádio, que muitas vezes não tem, mas não basta ter da linguagem rádio, precisa ter a linguagem das redes sociais, a linguagem da internet, do vídeo, da fotografia, e passa pelos nossos representantes, pelos nossos gestores, né?